Eu quero ler com vocês Evangelho de Mateus, capítulo 25, 2 versículos, o verso 14 e o verso 15. Mateus 25, verso 14 e verso 15. Acompanhe a leitura comigo aqui no telão. Bem será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus, que ficou pequenininho ali, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Ó. Pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, então partiu. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor aqui esta manhã. Uma palavra que vai falar, que vai trazer um sentido maravilhoso do que é ter uma verdadeira prosperidade na nossa casa. Vocês estão preparados aí? Glória a Deus. E com base no versículo que lemos, eu quero dar um título para essa pregação. Não espere ter 5 talentos para começar. Um tema provocativo que nos faz pensar. Não espere ter 5 talentos para começar. Esse homem rico, esse senhor, ele se ausenta, chama 3 de seus funcionários, de seus empregados, de seus servos, e começa a distribuir uma parte da sua riqueza. Conforme lemos, a um ele deu 5 talentos, uma importância significativa de dinheiro, um bom dinheiro. Ele deu 5 talentos, para o outro ele deu 3, e para o outro ele deu 2, e para o terceiro ele deu 1. Valores diferentes, ele distribuiu para aqueles homens e se ausentou. Mas, um detalhe importante no versículo que nós lemos, está até aqui no telão, que foi de acordo com a sua capacidade. Essa palavra, ela serve aí já para nós começarmos a montar uma estrutura para o nosso entendimento, para essa história, para esse texto, para essa parábola de Jesus. E nós vamos entender que todos nós, homens e mulheres, solteiros e casados, estamos inseridos nessa passagem. Estamos aqui nesse contexto, todos nós estamos vivendo tudo isso que Jesus está aqui para nos ensinar, principalmente na aplicação aqui nesta manhã. Vocês estão comigo? Então ele vem, reparte os talentos conforme a capacidade de cada um. E a partir de agora, a história começa a ser narrada baseando-se no comportamento daqueles homens. Receberam talentos diferentes, é verdade. Mas o comportamento dali em diante é de acordo com cada um. E nós também, nesta vida, nesta terra, recebemos de Deus talentos. Recebemos de Deus dons. Todos nós. Só que para uns 5, para outros 2, para outros 1. Tudo de acordo com a nossa capacidade. E aí entra você nessa história. Porque o senhor e a senhora também recebeu esses talentos. E agora é uma hora de fazer uma reflexão rápida. Como estamos desenvolvendo esse talento? E foi entregue os talentos para aqueles homens. E você vê que tem uma semelhança com a nossa história.
porque o patrão viajou e eles não sabiam a hora nem o dia que o patrão ia voltar. Uma mera semelhança, uma mera coincidência com os nossos dias. Porque o nosso Senhor também foi, e nós não sabemos a hora nem o dia em que Ele há de voltar. Mas um belo dia, o patrão voltou, o Senhor chegou, e chamou os servos para conversar, e chamou os servos para a prestação de contas, e chamou o primeiro tinha recebido 5 talentos, e quando o primeiro chega, o Senhor pergunta, o patrão pergunta, e então, como foi esse tempo que eu deixei você com os 5 talentos? E ele começa a prestar conta, e ele diz, meu Senhor, o Senhor me deu os 5 talentos, e eu cuidei direitinho dos 5 talentos, na verdade, eu fiz um investimento, eu apliquei os 5 talentos, e consegui multiplicar. Então já vou começar entregando para o Senhor, está aqui os 5 talentos que o Senhor me emprestou, e eu consegui através da minha aplicação e do meu trabalho, outros 5 talentos. O Senhor abre um sorriso e fala, bem está, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você, entra na alegria do seu Senhor, nas versões antigas diz, entra no gozo do seu Senhor, venha participar da minha alegria, venha participar da minha satisfação, eu não esperava de você menos do que isso. Aí ele chama o segundo, fala, e você? Falou, então Senhor, o Senhor confiou em mim 2 talentos, e eu também peguei os 2 talentos que o Senhor me deu, eu também investi, eu também apliquei. Se fosse nos dias de hoje, um poderia falar que aplicou na bolsa, no Tesouro Selic, ou o outro ia falar que investiu numa padaria, que investiu numa loja, sei lá, eles fizeram alguma coisa com aquela grana que eles receberam, mas ele falou, o Senhor me deu aqui 2 talentos, e está aqui os 2 talentos que eu recebi do Senhor, mas eu também tive um lucro aqui, patrão. E o patrão já olhou para ele, é mesmo? Eu consegui outros 2. O chefe olha para ele e fala, bem, parabéns, bem está, servo bom e fiel, eu não esperava menos de você, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar você. Aí vem o terceiro, e você, meu filho? O terceiro fala, Senhor, então, o Senhor confiou em mim 1 talento, e pode ficar tranquilo, o talento que o Senhor confiou em mim, eu não gastei, está guardadinho, protegi ele com a minha vida, cavei um buraco, enterrei ele, justamente para não perder, para não ter risco de ninguém roubar, porque eu sei que o Senhor colhe onde o Senhor não planta, e eu sei que o Senhor é um patrão muito duro, o Senhor é um patrão muito severo, e o Senhor cobra até o tutano, o Senhor cobra até o talo, o Senhor vai até o fim no castigo, e por isso eu enterrei o talento, mas quando eu soube que o Senhor chegou de viagem, eu desenterrei, limpei todo o dinheiro, e estou aqui devolvendo o Senhor. O patrão olha para aquele servo e fala para ele, rapaz, você foi um mau servo, você foi um servo negligente, porque se você tivesse colocado o meu dinheiro no banco, nesse momento, pelo menos os juros você teria para me entregar, você não fez nada com o dinheiro que eu deixei para você entender que Deus não estava falando de dinheiro nessa parábola,
apenas, ele fala: pega esse mau servo, lança ele na escuridão, onde haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, estava falando de vida eterna, estava falando de inferno, estava falando de condenação. Isso tem tudo a ver com você? Fala assim, comigo? Mas fala com quem está assustado, fala, comigo? Com o senhor e com a senhora. Porque Deus, Ele repartiu com todos nós talentos. Que talentos são esses? Dons espirituais. E nos dons espirituais está embutido ensinar, servir, exortar, liderar, exercer a misericórdia e evangelizar. Isso Ele repartiu com todos nós. O Senhor repartiu conosco habilidades naturais, como ser músicos, ter uma profissão. Tem gente aí que tem profissões que são incríveis. Tem gente que tem facilidade de ensinar crianças. Então, tudo isso são habilidades naturais. Deus nos deu a maior riqueza que pode se ganhar nesta terra. Pergunte para mim qual? Mas pergunte mais forte, qual? O tempo. E Deus nos deu o tempo. Para você ter uma ideia de quão valioso isso é, nós vencemos uma pandemia. Deus nos deu o tempo. Outro talento que Deus nos deu, a família. Deus nos deu um talento denominado família. Não, pastor, a família é minha. Não, a família é emprestada. O patrão vai voltar e vai pedir de volta. Outro talento que Deus nos deu, oportunidades. Por mais que pareça, a vida é injusta, é verdade, mas todos nós, cada um na sua proporção, vivemos momentos de oportunidades. Uns aproveitam, outros desperdiçam. Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão comigo? Deus tem uma palavra sobrenatural para nós aqui esta manhã. Vocês estão comigo? Outro talento que Deus nos dá, a influência. Nós temos o poder de influenciar as pessoas. Os da casa, os do trabalho, os da igreja. Isso é um talento que todos nós recebemos. E mais um aqui, para não falarmos sem fim, porque são vários talentos, o conhecimento da palavra. São alguns dos talentos, dos muitos, que Deus derramou sobre nós. E que nós temos que receber, e temos que trabalhar neles, para que eles aumentem, porque nós vamos prestar conta. Olha que magnífico. Se tratando de família, como é que nós vamos fazer esse talento dobrar? Quando o papai cuida da sua casa, quando o papai é o exemplo da casa, é um sacerdote fiel, e juntamente com a sua esposa, e você consegue fazer os seus filhos amarem a Deus, servirem ao Senhor com alegria. Quando você alcança isso, significa que você fez o talento multiplicar na sua vida. Pegou a visão? Se os seus filhos amam ao Senhor, você venceu. E por aí vai. Todos nós temos talentos, cada um de acordo com a sua necessidade, com a sua capacidade. E agora o desafio é
fazer esses talentos aumentarem. E vem comigo agora para você entender a complexidade. Porque os dois receberam talentos diferentes, mas o comportamento deles foi iguais. O primeiro e o segundo, o que recebeu 5 e o que recebeu 2. E a recompensa também foi igual. Porque Deus não está interessado no quanto você tem. A pergunta não é o quanto você tem, mas é o que você está fazendo com o que Ele te deu. E aí é o momento que a gente para refletir. O que interessa para Deus não é quanto você tem, é o que você está fazendo com o que Ele te deu. E foi exatamente aí que os 2 primeiros se deram muito bem. Porque não importa, não interessa se você tem 5 ou 2. O que interessa é o que você está fazendo com isso. Não interessa qual é o seu talento, o que interessa é o que você está fazendo com ele. E aí eu vejo o seguinte, o terceiro, ele tinha bastante história triste para contar. Porque o ser humano é assim, eu sou assim, você é assim, todos nós, se eu fizer aqui, e abrir aqui uns 10 minutos, um campeonato, só para contar a história triste, nós vamos sair daqui chorando, porque vai ter um pior que o outro aqui, na história triste, porque eu vou subir aqui e vou contar a minha história triste, vocês vão ficar com dó de mim, mas vai subir um outro aqui e vai contar uma história pior que a minha, e nós vamos ficar disputando quem é o mais coitadinho aqui nesse culto, porque nós somos campeões nisso. E se você olhar do ponto de vista do que recebeu menos, talvez ele também teria várias desculpas para ele dar nessa história. E aí, eu vejo o seguinte, a resposta que ele dá para o Senhor, eu já quero chamar a sua atenção. Ele diz para o Senhor assim, quando o Senhor questiona ele por que ele tinha enterrado o talento, ele fala para o Senhor assim, não, porque eu sei que você colhe aonde você não planta. E qual é a lei natural da vida? Você só colhe onde você planta. Ele estava chamando o patrão dele de injusto. Irmão Ezequiel, ele estava dizendo para o patrão dele assim, olha, você está vindo fazer uma cobrança em mim, que você não tem direito, cara. Você nem plantou, você não tem legalidade para me cobrar nada, você é injusto, você quer colher algo que não foi você que plantou. Primeira informação que a resposta dele dá. Aí ele diz, ele piora mais o caso, e ele fala, eu sei que você é severo, eu sei que você é um homem muito duro e você vai me cobrar. Por causa disso, eu escondi o talento. E a resposta do patrão é em cima da visão do senhor, desse funcionário. Porque o patrão responde assim para ele, olha, se você sabia que eu vou colher onde eu não planto, e que eu sou severo, por que você escondeu? Mas observe que tem um ponto aqui para a nossa interpretação. O patrão não estava dizendo que era aquilo que o funcionário falou. O patrão estava afirmando qual era o ponto de vista do funcionário. O patrão estava dizendo para ele, se você pensa isso de mim, então por que você escondeu o talento? E aqui, eu já pego o primeiro problema aqui. Uma das diferenças dos 3, o que fez a diferença do terceiro para os outros 2, foi que o terceiro não conhecia quem era o seu Senhor. Ele tinha uma visão distorcida. Ele entendia que
que o seu senhor era injusto porque colhia onde não plantava e era mau. Enquanto os outros dois faziam, meu patrão é da hora, eu vou servir ele com alegria, porque ele é um cara bom, ele é da hora. Peraí, já era para você ter pego aqui. O problema do terceiro foi que ele não conhecia quem era o seu senhor. Então tudo que ele fazia com dor, com dificuldade, por obrigação. Mas quando entendemos quem é o nosso Deus, tudo muda, porque a frase servir ao Senhor com alegria faz todo sentido para quem conhece Ele. Quando eu conheço quem é o meu Senhor, nada é um peso, tudo é leve. Os outros dois não falam, o Senhor colhe onde o Senhor não planta. Os outros dois não falam, o Senhor é severo. Os outros dois pegam o talento, multiplicam o talento com repasse, remanarás. Nós precisamos conhecer quem é o nosso Pai. Nós precisamos conhecer quem é o nosso Senhor. Para poder fazer sentido os salmos, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Primeira desculpa aqui já deu ruim. A segunda desculpa que ele poderia dar é o seguinte: Senhor, porque nós somos bons de desculpa, mas tem uma coisa. O meu amigo recebeu 5. O meu outro amigo recebeu 2. E quem tem mais dinheiro, quem tem mais talento, tem mais apoio. Eu recebi um só. Ninguém quer ajudar quem tem um só. E aí, quando ele coloca esse pensamento na cabeça dele, ele dá espaço para o medo. E ele dá espaço para a comparação. Olha, se eu fosse igual o pastor Cris, aí sim eu faria isso. Se eu fosse igual o pastor Ivaí, aí sim eu faria isso. Não, mas se eu tivesse a unção da pastora Karina, aí eu faria isso. Não, se eu fosse igual o Sandro, eu faria isso. Mas aí o medo, a frustração vai tomando conta e a pessoa vai se oprimindo. Mas essa desculpa não funciona. É por isso que eu dei o título para essa pregação como: não espere ter 5 talentos para começar. Nenhuma dessas desculpas colou, porque com Deus isso não funciona. Deus, Ele não quer saber quanto você tem, Ele quer saber o que você está fazendo com o que Ele te deu. Você observa que tanto que tinha 5 e fez mais 5, o que tinha 2 fez mais 2, receberam o mesmo elogio? Porque a moral da história é que não é de competição de quem tem mais talento, não é competição de quem faz mais, é uma questão de quem trabalha bem com o que tem. Não, eu vou falar de novo. A questão aqui é quem trabalha bem com o que tem. Aleluia! E como você tem trabalhado com o que Deus te deu? Como você tem trabalhado com o seu dinheiro? Como você tem trabalhado com o seu tempo? Como você tem trabalhado com a sua família? Como você tem trabalhado com os dons que Deus te deu? O quanto a sua vida profissional tem glorificado a Deus? O quanto você tem usado tudo isso para o reino? Essa é a pergunta aqui esta manhã. O maior risco não é ter pouco talento. O maior risco é viver como se Deus não tivesse colocado nada nas suas mãos. O perigo não é ter pouco talento. O perigo é viver indiferente, como se Deus não tivesse te dado nada. Ei, aleluia! Mas hoje é um dia de renovo. Hoje é um dia que Deus está te despertando.
para nós voltarmos à simplicidade do Evangelho. Evangelho não é simplesmente Jesus te ama, mas é um evangelho de amor, e amor com atos, amor com gestos, amor com ação, e é isso que Deus espera de nós. Como nós temos usado o talento de Deus, porque tudo é para honrar ao Senhor e servir as pessoas. Fale comigo assim, o Evangelho, não, mas mais bonito, o Evangelho é honrar a Deus e servir as pessoas. O que eu tenho feito com os meus talentos? O que eu tenho feito com a riqueza que Deus tem me dado? O que eu tenho feito com o tempo que Deus tem me dado todos os dias? Será que eu tenho usado tudo em meu benefício? Porque quando eu enterro o talento, eu tenho tempo para mim. Quando eu enterro o talento, eu não me preocupo com ninguém. Eu não me preocupo nem com a minha família. Eu me torno um egoísta. Eu me torno uma pessoa que só penso em mim mesmo. Eu me torno uma pessoa que só estou olhando para as minhas aplicações, que só estou olhando para o meu umbigo e não me preocupo com mais ninguém ao meu redor. Mas será que essa é a essência do amor? Essa é a essência do Evangelho? É isso que Deus espera de nós? É isso que nos torna parecidos com Cristo? Não! Definitivamente não! Então o que eu tenho feito com o talento que Deus tem me dado? Sabe o que é o bonito desse capítulo 25? Se você continuar lendo essa parábola, você vai cair num versículo bem abaixo, escrito assim: vocês vão aparecer perante mim, Jesus falando, e eu vou perguntar para vocês assim: eu tive fome, e vocês não me deram comida. Eu tive sede, e vocês não me deram água. Eu tive frio, e vocês não me deram roupas. Aí Jesus fala, e vocês vão me perguntar: mestre, quando que nós vimos o Senhor ter fome? Quando nós vimos o Senhor ter sede? Quando nós vimos o Senhor ter frio? Aí Jesus fala, mas quando vocês fazem isso com as pessoas, é para mim que vocês estão fazendo. Você entendeu o mistério? Você entendeu a essência do servir os outros? Você entendeu a maneira mais brilhante da igreja fazer diferença nessa terra? Você entendeu que o amor do Espírito Santo, o verdadeiro sentido da prosperidade que o Senhor está derramando sobre a igreja é amar o próximo e servir as pessoas? É você chegar diante de Deus e você falar: Senhor, olha, eu fui bem, Senhor, eu comprei a minha casa, eu dei um bom carro para a minha família, eu fui um bom pai. E Deus fala: olha, legal, mas tudo isso foi o talento que eu te dei. E o que mais? E o que mais? Você lembra quando eu passei na sua frente com um tênis descolado e ninguém mais na igreja viu, mas eu mostrei para você? Você lembra quando eu mostrei para todo mundo, quando eu mostrei só para você que aquele menino só vai com a mesma roupa para a igreja? Você lembra que aquele dia no mercado eu falei para você que era para você ter comprado uma mistura a mais, porque eu ia te mostrar para que casa você ia entregar? E aí você vai fazer como o terceiro aqui e encher Deus de desculpa? Eu não tenho, não vai rolar. Isso eu já te adianto.
O que nós temos feito com o talento que Deus tem nos dado? Tá. E o a mais? Para você receber o sorriso do Senhor, tem que ser assim, ó. Senhor, cuidei bem da minha casa. Procurei suprir todas as necessidades de todo mundo lá. E Jesus vai puxar e falar assim, é verdade, hein? Quando eu passei com o tênis descolado, você não podia, mas você me deu um tênis. E você vai falar, e é verdade, Jesus, e eu me lembro que no outro mês eu fiquei desesperado, mas o Senhor não deixou faltar. Eu me lembro, Senhor, que por causa disso o Senhor triplicou o meu pagamento. Quando eu era office boy, meu primeiro emprego, eu descobri uma coisa que eu já fiquei impressionado. Eu sei que talvez a razão era fugir do imposto de renda, mas as empresas mais ricas do escritório que eu era office boy, para fugir do imposto de renda talvez, mas todas elas tinham alguma obra de caridade que elas jogavam, mas despejavam muito dinheiro. Resultado? Ano após ano, faturamento só aumentava. Porque talvez os motivos, o incentivo, talvez não era o melhor do mundo, mas o princípio estava lá. Eu vou falar de novo. Talvez o objetivo real não fosse o melhor, mas o princípio estava lá. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando conosco aqui essa manhã? O que nós temos feito com o talento que Deus nos emprestou? E não é só dinheiro, não. O que nós mais temos aqui e o que é mais difícil da gente dar é o nosso tempo. Fala assim comigo, eu preciso me tornar a cada dia mais parecido com Jesus. Você crê nisso? Então, vou fechar aqui essa pregação com o seguinte. Vamos de Bíblia aqui comigo, aperta o seu cinto. Um dia, Elias encontrou com Acabe, o rei Acabe, o rei de Israel. E Elias olhou para Acabe e liberou uma profecia. Elias olhou para Acabe e falou assim, olha rei, segundo a minha palavra, não vai mais chover, até eu falar. O rei foi embora. Se Deus mandou Elias falar, a Bíblia não diz, viu? Eu só sei que Deus bancou. E o negócio ficou feio. Porque quando o rei Acabe viu que não estava chovendo, ele decidiu pegar Elias. Porque era um tempo, estou falando de muito tempo antes de Cristo, totalmente dependente da agricultura. E se não tem chuva, não tem comida. Repita comigo, sem chuva, sem comida. Então começou a ter um momento de crise naquele país. Escassez total de alimento. O rei falou, vou pegar esse profeta. Por que razão ele vai entregar uma profecia dessa para mim?
eu vou pegar ele. Deus se antecipa e fala para Elias: Elias, foge. Foge porque deu ruim. Vai para o ribeiro de Querite, porque lá eu vou te alimentar. Fale assim: ô glória. Já, coisa boa você ouvir Deus falar isso para você, não é? Vai para a beira do rio que lá eu vou te alimentar. Elias chegou na beira do rio, de manhã, os corvos vinham, trazia pão e carne. No finalzinho do dia, os corvos voltavam e traziam mais pão e carne. Quando Elias tinha sede, o que ele fazia? Bebia do rio. Só que quando passou os dias, como não estava chovendo, a água do rio secou. Deus falou: Elias, foge daí, vai para a cidade de Sarepta, porque lá eu arrumei uma viúva, e a viúva vai te sustentar. E aí o barato, e aí a história fica sensacional. Elias vai para Sarepta. Se Elias, porque assim, irmãos, Deus não revela tudo, viu? Deus revela para você só o que interessa para ele e deixa o resto de você ficar na fé. Fala para o seu vizinho, só essa vez, tá? Fala para o seu vizinho assim: Deus não revela tudo. Você vai ter que confiar. Agora vem comigo e começa a imaginar Elias saindo da beira do rio, fazendo aquela viagem a pé para Sarepta. Uma viúva vai sustentar Elias. Ô Júlio, Elias devia estar pensando assim: deve ser viúva do rei do gado. Se não for o rei do gado, ela deve ser viúva de um banqueiro. Mas é uma mulher muito rica, porque Deus falou bem claro para mim que ela vai me sustentar. E nós estamos vivendo num momento de crise. Não tem comida, porque eu não sei se eu me precipitei, eu não sei se eu entreguei meio na emoção, mas não tem chuva. Quando Elias chega em Sarepta, ele vê uma mulher mexendo em lenha, nos gravetos. E o Espírito Santo fala para Elias: a ela aí. Elias deve ter pensado: não é possível, essa aí deve ser a empregada. Não pode ser. Se fosse nos dias de hoje, ele ia falar: o GPS pôs o endereço errado. Eu coloquei para ir para o bairro Nobre, ele me trouxe para o pior bairro de Sarepta. Não é possível. Algo errado não está certo. Deus, o Senhor não confundiu o endereço, não? É aqui mesmo. E Deus falou para ele: é ela. Elias, se você ler o texto, você vai ver que Elias primeiro pede água. Porque primeiro deve ter sido um teste. Ele olhou, julgou pela aparência e falou assim: pelo menos água ela tem que ter, não é possível. Aí ele fala para ela: ei, senhora, a senhora pode me dar um pouco de água? E ela fala para ele: claro, eu vou pegar água para o senhor. Aí ele falou para o Espírito Santo, a Bíblia não diz, mas provavelmente, né, uma interpretação minha aqui, provavelmente ali por milésimo de segundo ele deve ter pensado: água pelo menos tem. Aí a Bíblia fala assim, que enquanto ela estava indo pegar água, ele diz: ei, senhora! Já que água ela tinha, aí ele foi para o teste número 2. E ele fala para ela: a senhora pode fazer um bolo para mim? Porque eu estou com fome. Eu estou falando de talento, tá? Aí ela para e diz para ele: ei, senhor, aí complica. Sabe por quê? Eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite. Eu estou aqui pegando lenha
justamente porque eu vou fazer a última refeição. Eu e meu menino, nós vamos comer pela última vez. E depois disso nós vamos morrer, porque não tem mais comida. Elias olha para ela e fala assim, tá bom, mas quando você estiver fazendo o bolo, divide aí comigo. Faz um bolo pequeno para mim. Traz para mim primeiro, e o que sobrar você faz para o seu filho e para você. Você está entendendo que o que ele estava pedindo para ela, não era para ela dividir a comida, mas ela ia tirar da boca do filho a última comida que tinha. Era a última comida que tinha. Não estava chovendo, não tinha mais comida. Era tudo que aquela mãe tinha. Olha o nível do desespero. Mas olha o coração da mulher. Ela olha para o profeta e fala, tá bom, eu faço. Você faria? Uma pergunta para você, não precisa responder. Você faria? Aparece um homem esquisito na porta da sua casa, você só tem um copinho de arroz, a última comida, e alguém chega e fala, faz primeiro um pratinho para mim, depois você divide com seus filhos. Você faria? Faria! Mas a mulher falou, é tudo que eu tenho, eu vou dividir. Aí na hora que a mulher fala para ele assim, eu vou fazer. Aí o Espírito de Deus toma Elias. Ei, Ramandarabas. Ei, Ramandarashendeleanas. O Espírito de Deus toma Elias e ele olha para ela e fala, olha mulher, o que eu vou te falar. Enquanto não voltar a chover, Deus me fala para te dizer, a farinha da panela não vai acabar. O azeite da botija também não vai acabar enquanto não voltar a chover. Ei, Halamás. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Que quando Deus está mandando você confiar nele, e ir multiplicar o talento, você está achando que você está indo ajudar as pessoas, mas na verdade você está recebendo a ajuda, é só para quem está pegando. Enquanto os funcionários estavam achando que eles estavam deixando o patrão mais rico, eles estavam arrumando um outro nível, porque eles entram no gozo do Senhor, e na parábola de Lucas, eles se tornam governantes, se você ler lá. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Deus olha do céu, vê um profeta. Na mesma cena, ele olha para o lado e vê uma viúva que ia morrer de fome. Ele une um coração voluntário com a necessidade. Você que está aí numa luta danada, mas que tem um coração voluntário, disposto a repartir. Deus vai olhar agora para alguém que está passando um aperto maior que o seu. E Deus vai falar, eu vou juntar esses dois e vou resolver uma situação. Vou prosperar a vida do meu servo, vou levantar ele, ele vai abrir uma empresa e eu vou colocar o outro como sócio. Não, é só para quem está ligado aqui. É só para quem crê em palavra profética. É isso que Deus está falando quando a gente tem o coração disposto para a obediência. Porque não é fácil. E como que acontecia? O saco de farinha não encheu não, irmão. Ele continuou vazio. Só que quanto mais ela pegava, não acabava. Nas casas não tinha mais azeite, não tinha mais farinha, mas na casa da viúva tinha.
Pô, pastor, você está falando que eu vou ter que começar a cuidar de filho dos outros, que eu vou ter que começar a fazer compra para os outros. Deixa eu falar um negócio para você. Enquanto você estiver cuidando de outra casa, na sua não vai acabar, na sua não vai faltar. A Bíblia fala que quem dá aos pobres empresta a Deus. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas, e Ele cuida melhor do que você. O que Deus está querendo é pessoas que pensam como Cristo. O jovem rico chegou para Jesus, e Jesus falou para ele: cara, você tirou 10 em tudo. Tudo que eu te perguntei, você tirou 10. E ele falou assim: poxa, então eu estou quase no seu nível. Jesus falou: tá, você está quase no meu nível. Só falta uma coisa. Ele falou: fala, mestre, fala que eu quero ficar no seu nível. Jesus falou: estou vendo. Vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí a Bíblia fala assim: e ele se entristeceu, porque ele era muito rico. O que nós estamos fazendo com o talento que Deus nos deu? E quando você serve as pessoas, volta para você. Fala assim: quando eu sirvo alguém. Não, mas fale mais bonito, porque isso aqui é muito forte. Fala assim: quando eu sirvo alguém, a flecha de amor que eu disparei, volta para mim. Vamos falar de novo, porque isso tem poder. Quando eu sirvo alguém, a flecha de amor que eu disparei, volta para mim. Agora bem forte, fala assim: prova! A farinha da panela não acabou. O azeite da botija não acabou. Mas o filho dela morreu. Não morreu de fome, morreu por outra coisa. Só que tinha uma coisa. Deus falou para Elias assim: vai para Sarepta, porque eu vou arrumar uma viúva, e a viúva vai te a viúva vai te Só que na verdade, Elias foi morar na casa da viúva. Mas não foi vida de marido e mulher não, tá, gente? Ele tinha um quarto separado. Você vê como que Deus uniu os propósitos? Deus matou 2 coelhos com uma cajadada só. Arrumou uma viúva para cuidar de Elias e trouxe Deus para dentro da casa da viúva. O menino morreu. A viúva não precisou andar como a viúva samaritana. Porque a viúva samaritana, da outra história de Eliseu, ela teve que ir atrás de Eliseu. Essa viúva de Sarepta, o profeta estava dentro da casa dela. Ela sobe e vai reclamar com Elias. Poxa, meu filho morreu. Você está querendo jogar na minha cara todos os meus pecados do passado? Ela ficou brava. Elias ora, depois você lê lá na sua casa, ora mais de 2 vezes. Porque o menino não ressuscitou na primeira não. Está vendo como Deus não revela tudo? Elias também passava aperto igual a gente. Elias ora, resumindo a história, o menino ressuscita. Você vê como a flecha de amor volta para a nossa casa? Você vê como a flecha de amor volta para a nossa casa? Aquilo que você está fazendo hoje, você está plantando. E ainda que você não colha, os seus filhos virão colher. E ainda que os seus filhos não colherem, os seus netos irão colher. Mas a lei da semeadura não falha. O que o homem plantar, ele vai colher. Eu me lembro, meu pai, nós nunca passamos necessidade, nunca.
mas sempre foi uma criação muito difícil. E eu criança, algumas coisas marcaram a minha vida. Como Deus vai usar vocês aqui, para marcar a vida de outras pessoas, e eu me incluo. Meu pai uma vez estava saindo para trabalhar, e ele falou para minha mãe assim, falou: ô Nora, que vontade de comer um bife acebolado. Só falou isso e foi trabalhar. Quando ele chegou, ele já sentiu aquele cheirinho de um bife sendo frito. Ele falou: meu Deus, coisa estranha. Para provar a minha fé mesmo, deve ser a vizinha fazendo bife, só porque eu falei que eu estava com vontade de comer o bife. Quando ele entra em casa, era o bife. Sabe o que tinha acontecido? O irmão mais simples da igreja, mais simples, falou que ele estava na casa dele, e Deus falou para ele, o mais simples, tá? Leva um bife para o seu pastor. Estou contando casos para vocês, sim, que foram coisas que eu cresci vendo, que marcou a minha vida como criança, e que Deus vai usar você para marcar a vida de outras crianças. Tinha um irmão na igreja, que ele era segurança de uma fábrica de iogurte, e quando estava perto de vencer, ele ganhava muita coisa, e ele tinha um filho só. O que acontecia? Levava tudo para minha casa. Você está entendendo que não precisa de dinheiro? Que Deus tem te abençoado de várias formas para você abençoar outras pessoas? O que nós temos feito com o que Deus tem nos dado? O que importa é naquele grande dia, ou quando o Senhor te chamar, e Ele falar assim: bem está, servo bom e fiel, eu vi o seu trabalho lá na terra, você foi fiel no pouco. Olha que coisa maravilhosa, é de emocionar. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito eu vou colocar você. Isso se aplica em tudo na vida, tá? Só sei que ninguém mais vai passar aperto perto de nós, ninguém mais vai ficar sem uma visita no hospital, porque eu dei uma ênfase aqui às coisas financeiras, porque são mais urgentes, mas eu estou falando de qualquer coisa. Desde alguém que está empurrando o carro sozinho na rua, e a gente passa sempre com pressa. O povo para ter pressa somos nós, não é? A gente nunca tem tempo. Mas é quando a gente precisa parar o carro e ajudar, o cara está sozinho empurrando. É sobre isso que eu quero pregar aqui essa noite, essa manhã. Você pode aplaudir Jesus? Eu quero orar por você aqui, que recebeu essa palavra, e recebeu em tempo de desenterrar o seu talento. Porque quando o terceiro ouviu essa palavra, era tarde demais, porque o patrão já tinha voltado. Mas o nosso Senhor ainda não voltou. Então ainda tem uma chance de você pegar a pá e desenterrar o seu talento aqui essa manhã. Eu quero desafiar você a vir aqui à frente. Porque cada um aqui está num culto individual. Nós temos o culto coletivo, mas cada um está no seu culto. Isso aí. E eu quero chamar você aqui na frente. Você que vai desenterrar o talento que Deus te deu. E vai começar a servir o reino, servir as pessoas. E vai começar a colocar, para quebrar. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. E eu vou estar orando por você. Vir à frente é um ato simbólico, mas significa sair do lugar que você está, mudar a mente, mudar o mindset, mudar a mentalidade, ter um outro comportamento, falar: não, eu vou subir de nível de crente, eu não quero mais ser esse crente, eu não quero ter uma fé medíocre,
mas eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus. Eu quero ser cada dia mais parecido com o Mestre. Eu quero, não importa se eu vou receber 5 ou se eu receber 2, mas eu vou multiplicar o meu talento. É isso. Foi o primeiro, hein, Brian? Você é muito precioso para Jesus, cara. Isso, a oportunidade está aberta. O louvor nem começou ainda, vocês já estão vindo. Venha, se chega aos pés do Senhor. Cada um aqui, o Espírito Santo falou de um jeito. Porque enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está na sua intimidade falando com você. Onde você precisa mudar, onde você precisa melhorar. Qual é o talento que você precisa desenterrar. Olha, já vai imaginando aí você pegando a pá e buscando essa joia preciosa que foi o que Deus te entregou. Não abra mão da sua família, não abra mão dos seus sonhos, não abra mão dos seus projetos, mas coloque o servir em primeiro lugar, o compartilhar em primeiro lugar. Pode começar. O louvor vai estar louvando e eu vou estar aqui orando com você. A oportunidade está aberta e nós vamos estar aqui intercedendo por você, mas com você. Sinta aí o Espírito Santo ao seu lado, vai falando com Ele.